Nós vamos tocar na questão da Inquisição Espanhola, né? Tema de bastante polêmica. A Inquisição Espanhola, se a gente analisar na Idade Média mesmo, a Inquisição Espanhola praticamente era fraca. Primeiro porque não existia a chamada Espanha. As únicas experiências de fato da Inquisição, no que nós chamamos hoje de Espanha, foi no reinado de Aragão. E mesmo assim foi uma instituição fraca. Por quê? Porque grande parte dos reis da Reconquista Ibérica estavam muito mais preocupados em combater os acólitos de outras religiões, como os islâmicos e os judeus, do que propriamente defender sua própria ortodoxia. Embora em Aragão, creio que no reinado do rei Jaime, né, do rei Jaime, acho que primeiro ou segundo, agora não me lembro a numerologia do príncipe, ele pediu para que o Papa estabelecesse a sua Inquisição contra a heresia cátara, né, contra a heresia dos cátaros. E baseado nisso foi atendido. E mesmo assim teve uma atuação muito restrita. A moderna Inquisição Espanhola, tal como nós vemos como a Inquisição Sanguinária, ela foi fundada a pedido dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela em 1478 para o Papa Sixto IV. Né? Qual era a intenção de você usar a Inquisição? Né? A Inquisição, primeiramente, quando a gente fala que a Inquisição condenou judeus ou condenou islâmicos à morte ou membros de outras religiões, isso é falacioso, porque a Inquisição ela não tinha jurisdição contra religiões diferentes. Ela só tinha jurisdição dentro da Igreja Católica. Tá? E o Fernando e Isabel, rei da Espanha, reis católicos, eles acabaram fundando a Inquisição justamente para atacar os chamados conversos. O que eram os conversos? Eram judeus que tinham se convertido ao catolicismo de forma capciosa para fugir da perseguição religiosa, e baseado nisso havia uma dúvida quanto à questão doutrinária, desses judeus, a sinceridade desses judeus. É claro que aí nesse aspecto a Inquisição Espanhola ela foi usada como uma espécie de arma do Estado espanhol, porque a Inquisição, embora tenha sido autorizada pelo Papa, mas os reis católicos acabaram pressionando para que ela ficasse sujeita ao braço secular, ao braço do rei, do príncipe. E o que aconteceu? Acabou se tornando um instrumento de unificação religiosa e política da Espanha. Daí as tragédias, né? Ou seja, a tragédia da expulsão dos judeus em 1492 e também a expulsão dos islâmicos em 1609. Né? Havia islâmicos na Espanha até o século XVII. Agora a pergunta que não se quer calar é o seguinte: quais eram os dilemas dessa época? Se a gente entender hoje que, por exemplo, um povo que não se assimila com a nossa cultura sempre nos causa hostilidade, que dirá então numa época em que a religião era um fator de unidade política? Pegamos, por exemplo, os judeus. Os judeus têm uma tradição religiosa diferente, um tipo de leis diferente, costumes diferentes. Os muçulmanos têm costumes e língua diferentes. Inclusive, até o século XVII, eles mal falavam castelhano, falavam árabe. E isso era motivo de hostilidade. No final das contas, na Espanha, o catolicismo se confundiu com a identidade nacional. E todo aquele que não entrava na linha dessa identidade, os espanhóis viam com maus olhos e, no final das contas, acabaram, né, querendo depurar aqueles grupos que fugissem dessa linha que não fosse o pensamento católico e o pensamento do Estado espanhol. Né? Por exemplo, como no que aconteceu, Isabel a Católica, em 1492, decretou o édito de expulsão do judeu, dizendo: ou vocês vão embora daqui, já que nós seremos um Estado totalmente católico, ou então vocês terão que converter-se ao cristianismo. A grande maioria dos judeus foi embora da Espanha, né? Mas alguns judeus acabaram se convertendo, e se eles se convertessem à fé católica, logo eles estariam sob o braço secular, o braço do poder temporal, do poder espiritual da igreja, ou seja, o braço do poder inquisitorial. Foi a partir daí dos judeus conversos, os judeus conversos, não os judeus, né, que estavam sob a lei mosaica, sobre os judeus conversos é que a Inquisição começou a aplicar a sua jurisdição. Né? O mesmo aconteceu com os mouriscos, que eram convertidos ao catolicismo
embora nós tenhamos que entender que a imposição foi forçada. Né? E qual seria a opinião da igreja na época? A igreja católica, a princípio, por princípio, não quer dizer que ela tenha aplicado essa política na certeza, a princípio, ela pregava que a aceitação do catolicismo devia ser voluntária, não devia ser coercitiva. A gente tem que entender que a política de conversão forçada dos judeus e dos islâmicos, tanto em Portugal como em Espanha, ela é um processo particular desses países. É claro que outros países houve processo de conversão forçada, mas o caso espanhol e português é praticamente emblemático, porque foi um caso muito mais violento, muito mais brutal. Tanto é verdade que a Igreja Católica tinha uma posição de ser contra a conversão forçada, que até a Segunda Guerra Mundial existia uma comunidade judaica em Roma, né, perto do Vaticano, seguindo suas próprias leis, seguindo suas próprias regras, né, seguindo suas próprias leis talmúdicas. Só que no caso espanhol, pelo fato de eles terem um ranço da Reconquista, o ranço da unidade católica e o fato de terem sofrido uma dominação de 7 séculos do islamismo, eles viam os judeus e os islâmicos com figuras estranhas dentro da nova sociedade transformando, a sociedade cristianizada, né, a sociedade cristianizada na totalidade. E aí foi usada a Inquisição e também foi usada o braço secular para expulsar os judeus e os mouros da Espanha. Como é que a gente poderia analisar por um processo similar isso? Hoje nós somos um Estado democrático laico. Nós somos um Estado em que temos princípios de tolerância religiosa, princípios de liberdade religiosa, porque os aspectos da ortodoxia religiosa perderam espaço para um Estado mais secularizado. Né? No entanto, mesmo assim, por exemplo, as chamadas rebeliões étnicas, as rebeliões nacionalistas, né? Ou então a tentativa de você expulsar elementos estranhos do seu corpo social continua a existir até hoje. Se você chegar na Romênia, você encontra uma minoria húngara que fala húngaro e não quer colaborar com os romênios de forma alguma. Com certeza a questão religiosa aí, embora seja um fator de influência, não é um fator determinante. É o fator determinante de eles terem uma língua e uma cultura, uma tradição diferente. Isso não era muito diferente da Espanha do século XV. Não era muito diferente. A diferença é que o fator religioso era um fator predominante. Hoje em dia nós temos os islâmicos na Europa. Os islâmicos que não querem se assimilar à cultura europeia, os islâmicos que inclusive querem viver conforme as suas leis islâmicas, sua Sharia, ou então viver conforme o Corão, né? E que contrastam, chocam frontalmente com a civilização europeia, da maneira como ela pensa, ou seja, a maneira secularizada, a maneira, por assim dizer, que prega determinadas liberdades individuais, etc, etc. Isso não causa um constrangimento entre os europeus? Uma vontade de dizer assim, saiam daqui islâmicos, saiam, se vocês não são do nosso grupo? É o que mesmo acontecia entre os judeus e islâmicos na Espanha, ou seja, eles se recusavam a assimilar. E também puderam, porque se eles se assimilassem, eles tinham que negar a própria religião, né, que é a religião cristã. Né? Ou melhor, a própria religião, que era islâmica e judaica. Né? Então tinham que aceitar a religião cristã e as leis dentro do fundamento civil, né, e político do cristianismo.